Hoje tem o Itabirito contra o Cruzeiro às 7h na Arena Independência. O Cruzeiro vai ter esse compromisso importante, mas vamos dividir o noticiário em duas etapas. Sobre o novo técnico, vai ser mesmo o Leonardo Jardim? Ele comandou ainda há pouco o Al Ain lá nos Emirados Árabes e o empate em 2-2 contra a equipe do Farcor. E eu vou te falar uma coisa, ele teria mais um compromisso, mais um jogo a cumprir e vai assumir o Cruzeiro. Quanto que o Cruzeirão vai pagar para trazer o Portuga? Quem tem todos os detalhes sobre o jogo de hoje, sobre o novo técnico do Cruzeiro, e eu começo por aí, viu, Pansieri? Quem vai ser o novo técnico do Cruzeiro? Emerson Pansieri e o Cruzeirão aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, chega mais, Pansi. Boa tarde, Thiago, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Grande Simões, Nath Fius, eu tava com saudade de você, viu, Thiaguinho? Tudo bem, amigo? Tudo ótimo. Nosso Thiaguinho de volta ao Rádio Esportes. Vamos lá, pra gente falar de Leonardo Jardim, atual técnico do Al Ain dos Emirados Árabes. Ele tem, segundo a imprensa portuguesa, foi uma matéria inclusive do Jornal Record de Portugal, que ele já tem um pré-acordo com o Cruzeiro. Já tem um pré-acordo assinado com o Cruzeiro. É o que está garantindo esse jornal português Record. Foi uma publicação, né, de hoje ainda, uma publicação nova, atualizada, falando que está tudo já bem adiantado agora para a troca de documentos para o Cruzeiro oficializar esse negócio. Eu vou trazer uma apuração que ontem nós ficamos até tantas horas atrás dela e ampliando e buscando detalhes. Vamos lá. Olha só. O Cruzeiro conta nessa negociação com um empresário que está lá nos Emirados Árabes e tem vários atletas, inclusive, sendo uma espécie de intermediador desse assunto. Isso está favorecendo o caso para o Cruzeiro. Ponto. Outra situação. O contrato do Leonardo Jardim se encerra no meio do ano. E aqui no Cruzeiro teria um contrato maior, teria um contrato que ele teria mais segurança de trabalho. Outro ponto, a montagem do elenco, né? Como foi feita até agora, os jogadores que chegaram, reforços, tudo isso está sendo mostrado para ele. Outro ponto, é um time de uma camisa muito pesada, né? Que tem uma expectativa de buscar títulos, buscar metas e alcançar coisas positivas. Tudo isso está sendo pesado por parte do profissional. Do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro está analisando essa questão do perfil, um treinador de 50 anos que tem na bagagem Mônaco, Sporting, tá no Al Ain, mas tem uma vivência no futebol europeu, uma vivência também de trabalhar com atletas de nome, tudo isso está sendo pesado. Eu conversei hoje com uma pessoa ligada à diretoria que me falou o seguinte: a questão da multa, Thiago, não é só o problema, né? Que não dá para cravar que vai ser logo o treinador do Cruzeiro. Tem algumas pendências que estão sendo olhadas. Tem algumas questões que estão sendo resolvidas. Por isso não dá para cravar, né? Não dá para o Cruzeiro falar assim, vai ser esse treinador. Mas realmente é um nome forte, segundo essa pessoa me passou, da diretoria do Cruzeiro. E acredita que sim, é um nome que tem aí tudo isso que eu falei, mas que é importante ter cautela, né? Que é importante ter esse passo certo para não deixar e não gerar nenhum tipo de euforia e expectativa no torcedor. Thiagão? Tudo leva a crer que vai ser mesmo o Leonardo Jardim, que fez uma campanha incrível com o Mônaco, né? Do Mbappé, ali em 2016, foi onde ele surgiu mesmo pro futebol mundial. Você falava da passagem dele pelo Sporting de Portugal, mas no Mônaco ele ganhou projeção e ele está, diferente de outros nomes, ele está no primeiro escalão dos técnicos de Portugal nessa nova onda, nessa nova fase de portugueses. Eu falava sobre o jogo de hoje, o Al Ain, que é o time treinado por ele, estava perdendo por 2-0 para o Khor Fakkan, buscou o empate no finalzinho, arrancou esse 2-2 lá na Liga do Campeonato Emiradense, é o famoso Emiradão. O Al Ain é o terceiro colocado, tem 23 pontos,
Só que o Shabab Al-Ahli, que é o primeiro, já tem 35 e o Sharjah 34. O próximo jogo do Al-Ahli, Alexandre Simões e Nath Fiuza, é pela Liga dos Campeões da Ásia. E aí a informação de que haveria um pedido da diretoria do Al-Ain para que ele comandasse o time nesse compromisso da segunda-feira, que é pela Liga dos Campeões, que é uma partida, né, importantíssima lá para eles na Liga dos Campeões. Nessa competição, o time é o vice-lanterna, tá numa situação muito ruim e isso estaria pesando muito nessa passagem dele pelo Al-Ain, uma cobrança muito forte pelo desempenho muito ruim na Liga dos Campeões lá do futebol asiático, e por isso o clube também não iria se opor a uma liberação pela campanha muito ruim na Liga dos Campeões da Ásia. Este é o Leonardo Jardim, que deve ser o próximo técnico do Cruzeiro. Concorda, Simões? O Jardim tá no primeiro patamar, no primeiro escalão dos técnicos do futebol português? Thiago, assim, a questão é que treinador sempre é muito complicado, né? Ainda mais que ele não vai ter a chance de fazer uma pré-temporada, vai trabalhar com um grupo que não foi ele que montou, recheado de gente nova, né? Qualidade ele tem, isso aí é indiscutível, né? Qualidade ele tem, e os portugueses têm se dado muito bem no futebol brasileiro. Acho que é uma aposta que tem tudo para dar certo, mas a gente cravar que vai dar certo é muito complicado, né? Tem muitas variantes no futebol, até mesmo a maratona de jogos, né? A maratona de jogos. Você imagina, o Cruzeiro vai ter aí jogo hoje, tem jogo domingo, tem jogo quarta, tem jogo domingo, é complicado. Mas, de toda forma, vejo que, assim, né, depois do erro do Fernando Diniz, e na questão do Fernando Diniz eu vejo 3 erros, tá? O erro de contratá-lo, o erro de não demiti-lo quando ele ia ser demitido e voltar atrás, né? E aí agora o erro de ficar 3 jogos e demitir um treinador que já tinha que ter saído há muito tempo e que, na verdade, não tiver nem ter vindo. Então, espero que o Cruzeiro agora tenha mais centro e erre menos nessa questão de treinador, porque ela vai ser muito importante quando você tem um grupo tão recheado de opções, você tem um grande comandante, porque senão a coisa se perde. O Nath Fiuza, o grande comandante, como citou o Simões, me parece que o Jardim se enquadra nesse perfil. Ele tem os prós e os contras, né? O pró, o conhecimento, toda a sua capacidade de gerir, de montar, né, taticamente um time, mas por outro lado, esses estrangeiros quando chegam aqui também, o Cruzeiro já foi vítima disso, né? Paulo Bento. É unanimidade, né? Nenhum treinador a gente vai chegar aqui e cravar a fórmula de bolo, esse é 100% de certeza que vai acertar tudo. Então, assim, existem os pontos positivos e no Leonardo Jardim eu destaco o fato de que ele sempre foi um treinador muito consciente nos seus times, desde a época do Mônaco. Ele nunca foi um treinador que visasse só o espetáculo, ele sempre foi um treinador do resultado, e ele sempre falou da importância de aliar os resultados que dão a tranquilidade para daí sim depois buscar o desempenho, né, o futebol bonito, e eu acho que isso é uma necessidade que ele vai encontrar aqui no Cruzeiro, em especial por já chegar com a temporada em andamento, numa temporada em que o Cruzeiro é muito pressionado por resultados, até pelo alto investimento feito na janela de transferências. Uma outra coisa que agrada no estilo dele e que eu acho que o torcedor do Cruzeiro vai gostar é um futebol mais direto, mais objetivo, né? De um futebol menos cadenciado do que era o do Fernando Diniz, e que por vezes o torcedor reclamava até de uma morosidade, de uma troca de passes, de uma posse de bola que não tinha muito objetivo, que não tinha muita efetividade. Por outro lado, é o que você falava, precisa de um tempo de adaptação, às vezes eles são um pouco mais linha dura, ele vai ter que lidar com um elenco que tem nomes de peso. A questão do vestiário foi algo que nós batemos na tecla várias vezes ao falar do Renato Gaúcho, e até não acho que esse seja um problema do Jardim, porque ele já lidou com nomes de peso e já lidou também com muitos brasileiros, né, Thiago? Eu acho que esse pode ser um pró também. Ele já trabalhou com o Michael, ele já trabalhou com o Wagner Love, ele já trabalhou com o Fabinho e já trabalhou com o próprio Matheus Pereira, que pode ser um facilitador, não só para ele se adaptar ao Cruzeiro, à realidade do nosso futebol e ao time, mas ele se adaptar ao que é hoje o principal jogador desse elenco, que é o Matheus Pereira. Se ele conseguir fazer o Matheus Pereira ficar à vontade e o jogo passar muito por ele, já é meio caminho andado. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro está indo por um caminho interessante, mas você contratar um técnico estrangeiro, principalmente com a temporada já em andamento, ainda que no início, é sempre um risco. Boa, Nath Fiuza, é opinião pra você no Rádio Esporte, certo? É que se vier
o Leonardo Jardim é o nome da primeira prateleira do primeiro escalão dos técnicos de Portugal, com muita bagagem. Torcer para que dê certo. E o Pansieri, claro, de plantão, acompanhando a evolução